igreja, a nossa reunião, esse culto nosso hoje é de ensino. Aleluia. E eu me preparei nesse tema que nós estamos refletindo, debruçados, uma afirmação que é esta: para este ano ser o melhor ano da sua vida. Diga assim: este é o melhor ano da minha vida. Que bênção, obrigado, bom estarmos juntos. A nossa mensagem hoje, eu já preparei vocês um pouco com respeito ao que iríamos trabalhar hoje. São verdades que eu quero proporcionar reflexões sobre verdades que são libertadoras, porque eu falei a vocês em uma segunda reunião de culto de algumas situações que são para nós vistos como impedimentos, problemas, condições ou convicções limitadoras. E hoje então vamos falar de verdades libertadoras. Para isso eu quero convidá-los a encontrar no exemplar da sua Bíblia a leitura de reflexão, quando Paulo escreve a segunda epístola à igreja em Corinto. Por isso assim dizemos, segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, o versículo 9, o 10 e o 11. Se você encontrou, diga amém. Amém. Se você não encontrou, fala assim: espera eu. Então não preciso esperar. Vamos com a leitura que está assim, 7 e 9. Agora, folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, e tudo mostraste estar puros neste negócio. Quem pode dizer comigo amém? Amém. Bom, na reflexão de hoje sobre verdades que são libertadoras, eu peguei esse texto para falar com vocês sobre esse arrependimento que está aqui no enunciado. Diz que é um arrependimento que só faz bem. Diga assim: arrependimento que só nos faz bem. Deixa eu explicar a vocês. Eu comecei na primeira noite e depois até fiz uma pergunta enquanto refletia com vocês: quantos poderiam naquele dia entender, que deveriam se arrepender, Eu falei, porque quando você reconhece e você passa pelo arrependimento, são coisas boas que vêm depois. Então, hoje eu quero falar sobre arrependimento, porque aqui está falando de arrependimento que só faz coisa boa.
Aqui diz que esse arrependimento, que o apóstolo Paulo diz que chega a ter a alegria, folgar nele, que chega a parecer que Paulo está feliz porque eles ficaram contristados, mas não, ele fala assim: a minha alegria é no arrependimento de vocês, porque com isso vocês têm ganho. E ele vai dizer a respeito de apologia, vai falar de zelo, vai falar até de uma indignação saudável. Então o texto está falando de uma palavra que aparece aqui como sendo uma palavra não nova para nós, uma palavra que nós temos o costume de sempre falar dela, chamando as pessoas ao arrependimento. E esse texto então me dá a ideia de um arrependimento que só nos faz bem. Para essa reflexão de hoje, entenda uma coisa: nós chegamos a entender sempre que esse arrependimento que a Bíblia, que a gente vai de vez em quando falar sobre ele na igreja, ele só está associado à ideia do pecado que nos afasta de Deus, né? Só a ideia assim daquele arrependimento que a gente pensa logo numa coisa assim, que se a gente não arrepender, nós estamos certos de uma ira de Deus, ira vindoura, perder o arrebatamento, perder o céu. E eu não quero mudar nada na cabeça de vocês sobre isso, porque é verdade que nós precisamos seguir a santidade, né? Seguir em paz e santidade. Mas eu quero pensar o arrependimento nas nossas atitudes, nas nossas respostas de estímulos. Eu queria começar dizendo a vocês que se você já arrependeu de alguma coisa dentro do aspecto que você percebeu que houve um prejuízo financeiro, arrependeu de algo que você disse, de forma que houve um desgaste emocional, arrependeu de um sentimento que você guardou com você, que te causou e faz muito mal, e você arrependeu de ficar guardando isso. Tudo isso que você vem arrependendo, né, para melhor em reflexão, é para nosso ganho. E olha, só não se arrepende quem não tem saúde. Todos os saudáveis, todos que são saudáveis, se arrependem, tá bom? Vamos imaginar aqui então como é que funciona a ideia do arrependimento. Um psicopata, uma das coisas que já é explicado hoje sobre eles, é que eles fazem tudo aquilo que fazem na psicopatia deles, e eles não têm arrependimento. Então eles não têm saúde, eles não são saudáveis, por isso são chamados de pessoas doentes, são psicopatas, né? Porque não são saudáveis. Então se você sente em você o arrependimento, olha o arrependimento, alguém que vive trabalhando, diz que ama a sua esposa, ama os seus filhos, e vive trabalhando e passa mais tempo no trabalho e muito pouco tempo com a esposa e com os filhos. Aí um dia ele percebe e arrepende de ter ficado mais tempo no trabalho do que precisava ficar. Arrepende disso e fala: eu vou ficar mais tempo com a esposa e com meus filhos. Esse arrependimento que a pessoa está tendo é um arrependimento saudável. Agora entenda, nós temos a região toda de cérebro e o córtex cerebral, onde se estuda que está o arrependimento, que é trabalhado em nós, é acima dos olhos. Então, se você pegar essa parte acima dos olhos, né, aqui assim é onde está todo, né, o trabalhar do córtex, né, frontal, nessa parte aonde trabalha o arrependimento. Se uma pessoa tiver um problema de saúde nessa parte, ele perde a saúde de sentir o arrependimento. Então, uma pessoa que sofre um acidente que afeta essa parte acima dos olhos, ele não consegue mais ser saudável para se arrepender. Eu conheço uma pessoa que ele sofreu um acidente nessa parte, né? E as atitudes dele realmente sempre são assim estranhas a quem convive.
né? Tem muita coisa que, convivendo com ele, né, a gente percebe assim que as respostas dele, ele não tem esse arrependimento normal, natural, porque o arrependimento saudável é esse que nós precisamos ter, justamente por refletir, fazer reflexão. Deixa eu pensar com vocês, por exemplo, um arrependimento que eu converso com os jovens e vejo que tem acontecido já. Eu estive recentemente com um pastor, ele é pastor da nossa igreja, e tem uma história de antes de servir Jesus, de ter filhos, né, em outro casamento, e um filho desse casamento hoje é salvo em Jesus. Esse moço, então, que eu falei, é o pastor nosso, e o filho dele é um pastor com um passado que no passado ele fez muitas tatuagens. Ele tem tatuagem no corpo todo, né? Inclusive no rosto, assim na cabeça. E eu conversando com esse pastor, que é pastor nosso, ele me falando o quanto esse filho está gastando hoje, porque ele desenvolveu, né, também para a palavra, é um pastor hoje, e ele disse que se sente, né, realmente prejudicado com a imagem daquelas tantas tatuagens. Ele está gastando muito para tirar as tatuagens. Alguém fala, pastor, mas é porque ele estava no tempo da sua ignorância. Tudo bem, mas já há jovens nesse modelo de aceitação do que acha que tudo pode, que estão, né, dizendo, quando o pastor fala, não faça tatuagem, não marque o seu corpo, não faça isso, e aí fala, isso é besteira, né? E aí tem jovens aí que estão fazendo tatuagens, e vai chegar um dia que esse jovem vai se arrepender, e vai se arrepender saudável. Por que vai se arrepender? Porque a duração daquela tatuagem nele vai durar mais do que a vontade dele tê-la. Vai chegar uma hora e falar assim, por que eu fiz essa tatuagem? Por que eu coloquei esse nome? Por que eu fiz isso comigo? Então esse arrependimento, ele é bom, porque a pessoa conseguiu ver que foi um outro tempo, um outro momento, e que agora ela gostaria de inaugurar na vida dela um momento novo, e gostaria inclusive que aquilo que ela olha dela como tatuagem nem existisse. É claro que quem faz a tatuagem, você sabe, né? Você vai no lugar onde tem aquelas pessoas trabalhando a tatuagem, ali não é como um computador que você erra e tem como apagar. Se errou na pele, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aquela tatuagem que o senhor faz, aquelas agulhas, né? Aquela forma de fazer, imagine você, se houver alguma infecção, se houver alguma rejeição no tecido, né? Da derme, né? Que envolve até a epiderme, depois vai para a derme. Então imagine quantas pessoas com feridas abertas por causa disso. Então, se a pessoa conseguisse hoje visualizar, né, hoje, depois de algum tempo, o que ela fez, como sendo um momento de euforia, de alegria, de prazer, e fala assim, por que eu fiz isso? Aí ela refletindo sobre por que ela fez isso, é nessa parte aqui que se concentra o arrependimento. O arrependimento que eu estou falando para vocês, ele tem que ser entendido como sendo uma coisa boa. Por favor, pensem no arrependimento como coisa boa. Tem gente que fala assim, mas o arrependimento é coisa ruim. Bom, ele é ruim desde a forma como você aplica ele na sua vida. É a sua aplicação. E há alguns que dão uma desculpa assim, para poder aliviar a culpa, aliviar a sua dor, de alguma coisa que realmente ele queira melhorar para ele mesmo, no seu entendimento das coisas que ele deveria se arrepender. Ele fala assim, eu vou deixar o tempo passar, porque o tempo resolve tudo, o tempo cura tudo. Na realidade, meus irmãos, é muito mais nobre uma pessoa que falou que não devia pedir perdão pelo que disse. É muito mais nobre uma pessoa que fez o que fez, voltar reparando, voltar corrigindo esses desvios de comportamento, na forma de tristeza que causa, aborrecimento que causa, dor que causa, emocional. Bom, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu folgo
eu tenho alegria, eu estou feliz, porque vocês estão sentindo arrependimento. Ó, ele fala que eles foram contristados. Contristados. Meus irmãos, há coisas que nós podemos refletir sobre aonde estamos precisando ser contristados. Se você for a um hospital e encontrar alguém que está próximo à morte, ele não vai dizer assim: olha, uma pessoa que está ali, ó, com um diagnóstico, uma sentença de morte, até um sobrevida, mas já convicto de que vai morrer. Ele não fala assim: ó, eu me arrependo de ter pegado o dinheiro que eu tenho, que eu guardei, e aplicado em ouro, que o ouro está sempre em alta. Então, eu me arrependo de ter pegado meu dinheiro e aplicado em dólar, que está sempre subindo também, ou se não aplicado em imóveis, que sempre valoriza. Ele não se arrepende naquela hora dessas coisas. Ele até daria todo o dinheiro que ele tem para uma sobrevida, para poder voltar em algum lugar onde ele magoou alguém. Há pessoas que naquela hora ele volta a refletir, cai nele um sentimento nobre, ele fala assim: eu preciso encontrar esse meu filho. Às vezes é uma pessoa que está no hospital, que a família já abandonou, porque as atitudes dele, a sua avareza, porque há pessoas que têm avareza. No livro que tem o nome de Provérbios, tem muitas explicações com respeito a isso. No livro de Eclesiastes fala inclusive de uma situação de um homem que chegou a gerar muitos filhos, mas o enterro dele é um enterro de indigente, sem ninguém comparecer, porque o que ele viveu na sua vida só afastou dele pessoas. É uma citação de Salomão em dizer de uma pessoa que ele viveu uma vida e que a morte dele não vai ser chorada. A Bíblia ensina tudo, irmãos, até morrer sem deixar saudade. Com respeito a essa pessoa que está no hospital, ele fala assim: eu me arrependo. Não é do que ele não fez a respeito de aplicações, ele se arrepende de questões familiares, de não ter dito para a esposa que a ama, de dito para o filho que o ama, de pedir perdão para uma nora, de pedir perdão para um neto. Há pessoas que, quando estão nesse leito de morte, eles estão ali cheios de conflito. Sabe por quê? Porque eles sabem que parece que não vai ter uma segunda chance. E pior ainda é aqueles que morrem, porque segundo a Bíblia, o morto ainda fica consciente do estado de morte, A separação desse corpo, que é uma morte, então, a separação desse corpo, ainda a pessoa fica com sensação, sentimento de coisas que deixou de fazer. Imagine você que Jesus contou uma história, de um homem que morreu e disse assim: e aconteceu, não porque simplesmente aconteceu, morreu o rico, e aconteceu. Depois ele morreu, ele foi encontrado no lugar e ficou preocupado, lembrando da vida que ele tinha e do quanto ele desperdiçava de dinheiro, do quanto ele vivia regaladamente, exibindo boas roupas, como se fosse hoje, exibindo bons sapatos, bons perfumes, bons carros. Ele ficou lembrando, no lugar de estar sofrendo, lembrando da vida que ele tinha e que não teve tempo para Deus. Ficou lá lembrando, num lugar de tormento, e ainda lembrou dos parentes, lembrou de irmãos, que eu não quero vir para cá. Já pensou? Ficar lá, parece que eu poderia dizer, é um arrependimento tarde. Um arrependimento tarde. Então esse texto vai falar assim: que bom que vocês foram contristados. Que bom que você conseguiu refletir a sua vida no agora, no momento de hoje. Que bom que você pôde justamente perceber o tempo perdido agora. Irmãos, quantos de nós ficamos devendo a Deus? Devendo mesmo. Porque você tem um emprego que você bate cartão de ponto, e você entende que tem que estar lá porque é lá de lá que você tira o seu sustento, o seu pão de cada dia. E você começa a imaginar que só vive para isso, só vive para o trabalho. E lá também, nesse livro de Eclesiastes, Salomão fala de um homem que trabalhava tanto, ele deveria perguntar: para quem trabalho eu?
dizia Salomão, ele nem tem para quem deixar o dinheiro ou a herança depois da sua morte. Ele não tem um irmão, não tem uma irmã, não tem filho, não tem esposa, não tem ninguém, mas trabalha, é um vício de trabalhar, e vive para trabalhar. Essa pessoa que está trabalhando tanto, e a Bíblia é contra realmente qualquer entendimento que se faz de alguém não trabalhar, contra. A Bíblia tem versículos que manda, né, o preguiçoso, né, realmente ter até uma formiga, porque Deus não quer o preguiçoso na sua obra, né? Até inclusive a gente aprende a dizer com respeito ao apóstolo Paulo sobre os desordeiros, sobre aqueles que não trabalhavam. Os que não trabalhavam, Paulo vai dizer assim, olha, com respeito a eles, quem não trabalha, é bom que não coma. Mas aqui eu faço uma ideia com vocês assim, quantos de nós gastam a vida para ter dinheiro, e depois gastam dinheiro para ter saúde? Por quê? Porque comem fora de hora, porque não param para comer, aí vai desenvolver gastrite, úlcera, e não pode culpar Deus. Não pode culpar Deus. Você não pode arrepender enquanto é tempo, arrepender agora e falar assim, eu vou preservar um pouco mais a minha saúde física, eu vou me preocupar em cuidar melhor de mim. E não só cuide de você, nós vamos cuidar por você, cuide de você, porque você é templo do Espírito Santo. Cuide de você, pense realmente em você, mas entenda que você tem que ter as horas para o trabalho, mas tem que ter as horas para a família, as horas na forma de descanso. E escute, não viva colocando Deus como mero espectador da sua vida, não viva colocando Deus apenas para assistir nos bastidores. Traga Deus para ser participante, traga Deus para ser inclusive, né, aquele que dirige seus passos como passos de homem bom, que é confirmado pelo Senhor. Aqui vale entender assim, ainda há tempo de arrepender. Arrepender de quê? De pessoas que entendem que a sua vida deve ser vivida desse jeito, só para trabalhar, e daqui a pouco ele vai entender, e pode ser que entenda um pouco tarde, quando já quiser salvar o casamento, que já é tarde, quando quiser de novo conquistar um filho, que já é tarde. Bom, ele vai dizer aqui na forma como ele faz refletir, vocês tiveram uma tristeza, e essa tristeza foi Deus que operou no coração de vocês, operou para salvação. Aqui a salvação é da alma, mas há uma salvação que Deus quer tirar você do lugar que você sofre. As únicas pessoas que não podem ter esperança são aqueles que não se arrependem. O que eu disse? As únicas pessoas que não podem ter esperança são aqueles que não se arrependem, porque enquanto se arrepende, ainda há esperança. Aleluia! Se o 2019 para você não foi bom, você pode fazer a revisão. Faça a revisão, e de repente a revisão você vai ver, eu vivi mais para mim do que para Deus. Aí você pode se arrepender, porque se você começa a viver mais para Deus, as coisas que são bênçãos de Deus te alcançam. Eu expliquei aqui na reunião anterior a esse culto, na quarta-feira, que é possível você alcançar de Deus favor, agradando a Deus. Você vai atrair as bênçãos de Deus, vai atrair Deus na forma de andar com você, fazendo aquilo que a Deus agrada, fazendo a sua vontade. Eu coloquei essa frase, quero que você repita comigo, tá bom? Por favor, diga assim, tá? Depende de mim. Quando eu encontrar o meu erro, fazer ações corretivas. Diga de novo, depende de mim. Quando eu encontrar os meus erros, fazer ações corretivas. Quais são as ações corretivas? Eu não sei se você já conviveu com alguém que já arrependeu de ficar 2, 3, 4 anos na mesma série escolar. Alguém que, eu sei que há a chamada dislexia, há pessoas com dificuldade de aprendizado, eu sei que há pessoas que precisam ser ajudadas, acompanhadas, é problema de saúde mesmo.
mas há pessoas que realmente ficam repetindo os anos porque não encontrou o propósito, não encontrou o significado, a importância. E olha, alguns desses, quando se arrepende, e às vezes arrepende, sabe como? Olhando para os outros, que foram colegas dele, que hoje já são advogados, colegas dele, que hoje são médicos, colegas dele, que hoje são juiz, são procurador, e ele fala assim: o que eu fiz da minha vida? Então há pessoas que têm que pensar a respeito do seu ano escolar, se você não deveria de repente arrepender-se de ter vivido menos tempo, digamos assim, se preparando para a vida, até porque é verdade que a gente prepara para essa vida, mas na realidade essa vida ela passa. Se você conseguir se preparar para o tempo do vindouro, é uma vida para toda a eternidade. E a leitura da palavra, buscar a palavra, ler bons livros que vai ajudar você a justamente mudar o seu pensar, o seu sentir, o seu agir, para justamente você ver essa vida e dizer assim: olha, eu estou aqui apenas como um peregrino, mas enquanto aqui eu vou estudar, enquanto aqui eu vou trabalhar, enquanto aqui eu vou amar, vou me deixar amar, vou abençoar, vou ser abençoado, mas eu preciso ser sensível para o arrependimento. O arrependimento justamente na forma de avaliar o dia de hoje. De repente ele fala assim: olha, eu estou arrependido hoje. Por quê? Porque eu dormi até meio-dia. Se eu tivesse acordado mais cedo, eu tinha lido um livro a manhã toda. Eu estou arrependido hoje por ter acordado cedo, porque eu poderia ter dormido até mais tarde, porque isso teria exatamente me dado rejuvenescimento, daria mais habilidade, mais raciocínio, porque eu dormi faz bem mesmo raciocínio. De qualquer forma, irmãos, cada um tem que entender aonde essa palavra fala ao seu coração. Para aqueles que de repente estão dormindo muito, de repente o arrependido é isso, tem que guardar um pouco mais cedo. Para aqueles que estão guardando muito cedo, falam assim: eu posso dormir um pouco mais. Mas o certo, você pode arrepender de alguma coisa que eu não sei aonde Deus vai falar no seu coração. Mas o certo é, essa palavra é que o arrependimento faz a gente ter uma apologia, uma defesa. Que defesa é essa? A defesa do que é saudável, a defesa da saudade, a defesa das coisas que eu trato com zelo, do que eu posso fazer porque quero bem, porque vou fazer para fazer bem. Ficamos de pé, por favor. Nós vamos orar, porque eu não quero ultrapassar o horário, mas eu tenho outras verdades que são libertadoras. Essa daqui hoje é para libertar você da ideia de que arrependimento é uma coisa que você não deve ficar procurando ter, né? Nem é bom você ficar pecando para poder depois se arrepender. Irmãos, desculpe, eu não faço apologia ao pecado, mas aquele rapaz que saiu de casa com todo o dinheiro da sua herança, quando voltou, experimentando aquele amor do Pai, o seu abraço, o seu perdão, que graça especial, que graça extraordinária, uma graça que fez o Pai esperar por ele, olhando sempre ao caminho, preparou um novilho cevado, deixou ali os seus chinelos, suas roupas novas, pronto para poder dar nele um beijo e colocar nele um anel. Bom, de novo digo, por que aquele texto deve ser celebrado por mim e por você? Porque o rapaz se arrependeu. Ele falou assim: olha, eu não tinha razão para sair da casa do meu pai. Meu pai é muito bom, ele é bom até para os empregados dele, até os empregados do meu pai comem do bom e do melhor. E olha que eu estou aqui com vontade de comer comida de porco. Ele foi até baixando para comer, inclusive, diz o texto. Aí caiu em si. Ele saiu de casa como se aquele lar não lhe coubesse, como se o pai não fosse bom, como se tudo para ele fosse, ele quis ficar bem longe do pai, foi para muito longe de casa. Mas depois teve que voltar, e que bom que voltou em tempo e voltou arrependido. O arrependimento que só faz bem. E o pai pôde dizer: este meu filho estava morto, mas reviveu. Que coisa interessante é poder falar do arrependimento hoje, uma igreja que pode refletir, que pode justamente entender aonde Deus quer que essa palavra fale com você, para poder você ser o melhor pai,
a melhor mãe, o melhor filho, o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor obreiro, o melhor crente, um crente mais fiel, porque ainda dá tempo de arrepender. Dá tempo de arrepender. Já pensou? Aquela pessoa que consegue levantar de madrugada para poder assistir um jogo de futebol, mas não consegue levantar de madrugada para orar, para ler a Bíblia, um propósito com Deus. Não dá para arrepender sobre isso? Tem que arrepender. Uma pessoa que não chega atrasada no trabalho de jeito nenhum, mas na igreja pode ter certeza que vai chegar 8 horas, 8h15, 8h10, você não estava em casa desde cedo. Dá para arrepender, não dá? Dá para arrepender, ainda dá tempo de arrepender, porque está colocando Deus como sendo depois. E a vitória do crente é quando Deus ocupa em nossa vida o primeiro lugar. A minha vida tem que ser, entender isso, Deus em primeiro lugar, prioridade. E é uma palavra que nós S, prioridade mesmo, prioridade. Deus, eu e Deus, Deus e eu. E vamos seguindo para a bênção ser certa, nesse nome de Jesus.